Capítulo 11. As Icamiabas, mulheres guerreiras. Putira arremessou com força sua flecha em direção à bananeira, acertando o alvo em cheio. Todos gritaram com euforia. Era a terceira flecha que acertava o mesmo local. Isso a tornava a melhor arqueira da aldeia. Tinha sido assim desde quando completou 12 anos de idade e passou a se dedicar inteiramente às artes da guerra. Não que seus pais gostassem da ideia, mas acabaram deixando acontecer, achando que se tratava apenas de um capricho de menina, que logo esqueceria aquilo e passaria a viver sua preparação para se tornar uma mulher. O tempo passou e Putira simplesmente ia se aperfeiçoando cada vez mais naquela arte, deixando para trás as coisas próprias das meninas. As mulheres da aldeia, que no início achavam muito engraçado aquele gosto de Putira pela arte dos garotos, passaram a tecer duras críticas ao comportamento dela, dizendo não se tratar de algo próprio para a filha de um líder. As meninas da mesma idade logo se voltaram contra seu comportamento e a hostilizaram. Putira não pode continuar se comportando como um homem, diziam as mulheres nas reuniões do conselho. Ela precisa ser educada para ser continuadora da tradição de nossa gente. Precisa se preparar para casar e dar muitos e fortes filhos para que a memória de nossos antigos continue. Os pais de Putira ouviam com muito pesar todas aquelas palavras. Procuravam convencer as pessoas de que não se tratava apenas de impor um desejo deles sobre o dela, mas de que a menina não admitia que ninguém se intrometesse na vida dela. Vocês são os pais dela. Cabe a vocês dizerem o que ela precisa fazer. Onde já se viu uma coisa dessas? Já pensaram se todas as nossas meninas começarem a se tornar guerreiras? Voltaremos ao tempo das Icamiabas. O tempo em que as mulheres mandavam nos homens e eram mais fortes e determinadas que eles. Esse tempo não mais voltará, minha gente, dizia o cacique, tentando convencer a comunidade de que Putira estava apenas vivendo uma fase e que logo aquilo passaria. Mas o chefe não pode se esquecer de que foi assim mesmo que as guerreiras se tornaram mais fortes que os homens. Lembre-se de que, naquele tempo, os homens escravizavam as mulheres e as obrigavam a fazer tudo o que desejavam. Eles apenas faziam os serviços de caça e pesca, enquanto elas cuidavam da casa, preparavam comida, plantavam, colhiam, coletavam e educavam os filhos. Assim, viveram por muito tempo até que um dia nasceu Kashi, filha da Vitória Régia. Nasceu com o espírito predestinado a mudar aquele modo de viver. Quando Kashi cresceu e foi tomando consciência das atrocidades pelas quais passavam as mulheres de seu mundo, tomou a decisão de lutar para que suas irmãs não fossem mais maltratadas pelos homens. O que aconteceu? Perguntou a velha que contava a história para um atento público. Ela se preparou como um homem. Aprendeu a empunhar o arco e flecha, a lutar com bravura, não se importando se o outro parecia ser mais forte do que ela. Aprendeu a controlar o medo e a delicadeza próprios das moças de sua idade. Depois reuniu algumas fiéis companheiras, preparou uma armadilha e assassinou os líderes dos homens, tornando-os escravos. As mulheres passaram a tomar conta da vida da aldeia, obrigando os homens a realizar os trabalhos que antes eram próprios delas. E como elas tinham um filho? Quis saber uma voz curiosa no meio do público. Quando as mulheres sentiam que estavam no período fértil, elas obrigavam os homens a dormirem na mesma rede. Tempos depois, nasciam as crianças, que seriam educadas na arte das Icamiabas. É claro que nem todas as crianças sobreviviam, especialmente os meninos. Muitos eram educados para se tornar escravos, outros, assassinados, pois não serviam para nada. Até hoje, os homens não servem para nada, disse alguém, arrancando muitas risadas dos presentes. Isso é só uma lenda. Nunca aconteceu de verdade. Não é, vovó? Lendas são histórias criadas para contar as verdades que nossas cabeças não conseguem alcançar. É como quando chove muito e a gente não pode ver do outro lado da aldeia. A gente não enxerga, mas sabe que as casas, o igarapé e a floresta estão lá olhando para nós. Lendas são histórias que dizem que é preciso tomar cuidado com os caminhos que queremos seguir. Muitas vezes ainda as mulheres da aldeia discutiram a situação da menina Putira, que ia crescendo como uma Icamiaba, mas alheia aos comentários que faziam a respeito de sua condição de guerreira e mulher. No entanto, tudo poderia mudar de uma hora para outra e isso animava o pai da menina, que agora estava convencido da necessidade de colocar a garota na rota da guerra. Era essa a palavra da mãe das águas, a Yara, que já havia dito que, assim, ela encontraria o companheiro ideal para fazer nascer o guerreiro que uniria diferentes povos na proteção da memória ancestral. Capítulo 12. Encontro de dois destinos. Anhangá chamou Periantã, seu mais forte guerreiro e filho de criação, para uma conversa. Queria que o jovem tomasse meia dúzia de valentes rapazes e preparasse uma estratégia para um ataque. Não deu detalhes ao menino, apenas lhe garantiu que havia algo no ar que exigia que ele tomasse aquela providência. Periantã não entendeu nada, mas fez o que o chefe lhe havia pedido. Sua primeira providência foi tirar um grupo de destemidos guerreiros para uma conversa ao pé do ouvido. Tudo seria organizado em sigilo absoluto para não assustar as outras pessoas, que estavam cansadas dos dias de caminhada que haviam feito. Todos se reuniram numa clareira da mata. Anhangá veio ao encontro deles. Fez um pequeno ritual convocando os espíritos dos antepassados para se tornarem presentes naquele momento. Todos os jovens estavam compenetrados quando o chefe tomou a palavra. Haverá uma guerra, meus filhos. Poderá ser uma guerra sangrenta. Mortos poderão estar nas nossas fileiras e nas fileiras de nossos inimigos. Para que fazemos guerra?
para honrar nossos antepassados. Fazemos também para dar continuidade à nossa memória ancestral. Fazemos por nossas famílias e por nossas esposas. Fez-se um grande silêncio. Todos ouviram com atenção as palavras do chefe e o seguiram quando ele se acocorou, pedindo que formassem um círculo, onde passou a desenhar riscos no chão. Era um mapa que mostrava os pontos estratégicos da região, o que revelava o profundo conhecimento do líder. Segundo ele, a peleja deveria ser a mais curta possível para evitar mortes. Para isso, partiriam em canoas rio abaixo, onde deixariam os barcos e seguiriam a pé por mais 6 horas de viagem, até se aproximarem do acampamento dos Tupinambás do Norte. Ali pernoitariam e, de madrugada, atacariam a aldeia de surpresa, evitando mortes desnecessárias e trazendo consigo um único prisioneiro. Houve alguma inquietação no grupo. Não entendiam por que fariam um ataque a fim de prender uma única pessoa. Sei que não entenderam muito do que lhes disse. Não importa. Vamos em frente e façamos como deve ser feito. Mais tarde todos entenderão. O importante é que estejam atentos para que nada de mal aconteça a mais ninguém. Os rapazes concordaram e acharam o plano do cacique muito inteligente. E, assim, voltaram para a aldeia para os últimos preparativos. A saída seria na próxima lua nova. Venha, Potira, gritou de longe o pai da menina. Vamos para onde, papai? Quis saber. Você já saberá. Corra! Potira saiu em disparada. Algo lhe dizia que o momento estava chegando. Alcançou seu pai em poucos segundos e o seguiu sem dizer palavra. Em seguida, notou que outros jovens guerreiros também o alcançavam, fazendo aumentar suas suspeitas a respeito dos motivos daquela reunião. Finalmente chegou minha hora, pensou alto, fazendo seu pai fitá-la. Depois ficou encabulada. Na clareira que abria espaço para chegar ao igarapé, o grupo parou, formando um círculo. Ainda não tinha os corpos pintados para a guerra, como pedia a tradição. Tudo era um segredo guardado entre guerreiros e assim precisava permanecer até o exato momento do ataque, para não assustar a comunidade. E foi ali, naquele local, que o grupo de guerreiros acertou os detalhes para o ataque que faria a aldeia Turiaçu, do temível cacique Anhangá. Depois, partiriam rumo à aldeia do velho Tibiriçá, onde fariam o apresamento de crianças e mulheres. E tudo aconteceria no princípio da próxima lua nova. Perna solta vagava pela floresta. Tinha andado um bom trecho e muito ainda faltava para alcançar a aldeia. Sabia que não chegaria antes de a lua nova se iniciar. Estava feliz em saber que voltaria a ver sua Maraí. Seus momentos de devaneios enquanto descansava da caminhada eram devotados a ela. Não sabia explicar direito como sua cabeça acabava encontrando os olhos de Maraí. Mesmo quando estava concentrado em algo, bastava uma pequena distração e logo a imagem de sua pretendida enchia o vazio. Tudo nela era motivo de alegria. Seus olhos amendoados, sua boca pequena, seus cabelos longos amarrados em tranças, seu sorriso, sempre cheio, e seus belos dentes afiados marcavam sua fronte, deixando à mostra os sinais da beleza feminina que ele tanto gostava de ver. O mensageiro sabia que no início não tinha simpatizado com Maraí. Ela era muito solitária e veio trazida das bandas do norte como prisioneira de guerra. Era ainda menina quando por ali chegou. E, por ser escrava, não tinha privilégios. Nas noites sem lua, a menina cantava uma melodia triste. Cantava sua dor. Quando meu povo chegar, os guerreiros irão trazer a dor. Irei sorrir feliz, pois volto ao meu lar. Lá onde estão meus pais, seus olhos se voltam para mim. Sei que me virão buscar, pois sou um tupiniquim. Perna solta ficava espiando de longe a menina crescer sendo provocada pelas mulheres de sua aldeia. Elas diziam que Maraí havia sido abandonada e que ninguém jamais a viria buscar. Diziam que a jovem tupiniquim iria parir filhos dos guerreiros tupinambaranas, e que essas crianças depois lutariam por nosso povo contra seus antigos parentes. Maraí nada respondia. Preferia ficar quietinha no canto soluçando a própria dor. Vez ou outra se esforçava para entoar a cantiga da esperança. Assim se passava o tempo, e a menina crescia em beleza, levantando a cobiça dos homens guerreiros, que a desejavam para si. Mesmo as moças tupinambaranas ficavam enciumadas quando percebiam que os jovens lançavam sobre Maraí seus olhares. Não era incomum surgirem brigas entre os casais por causa da estrangeira. Perna solta a admirara, mas não nutria muita esperança de um dia poder conquistá-la, pois ele tinha, ou melhor, nada tinha que uma jovem quisesse num rapaz de sua idade. Suas pernas finas condenavam-no para sempre a ser um solitário. Já tinha se convencido de que sua admiração não seria o suficiente para conquistar aquela quem aprenderá a amar. Ainda bem que me enganei, pensou o mensageiro. Na verdade, a própria Maraí nutria grande admiração por ele. Era um sentimento escondido, que ela só lhe revelou alguns dias depois de ele tê-la aceitado como pretendente. Ele recorda, com carinho, o diálogo entre eles, acontecido numa noite de lua nova. Foi ela quem puxou o assunto. Você vai cumprir sua missão, mas tem que prometer que irá pensar em mim. Perna solta enrubesceu, mas balançou a cabeça afirmativamente. Claro que meus pensamentos serão todos seus, sempre. Mas fico preocupado com você aqui, sozinha, enquanto parto para essa missão. Você não tem que temer por mim, meu querido. Preocupe-se em fazer seu caminho.
Quando voltar, estarei te esperando. Aliás, como sempre fiz, nunca soube que me esperava. Ainda assim, sempre te esperei. E os dois ficaram admirando o céu estrelado enquanto juravam amor eterno. Capítulo 13. Lua Nova. Anhangá foi o primeiro a despertar na primeira manhã da lua nova. Desde a noite anterior, já vinha consultando o céu atrás de informações sobre sua ação. Chamar o sábio e com ele conversar enquanto se preparava para a guerra que iria enfrentar dali a algumas horas. Aos poucos, os jovens guerreiros foram se erguendo das redes e aprontando suas armas. As mulheres já haviam acendido fogo na cozinha externa para preparar comidas quentes a fim de que os rapazes pudessem estar bem alimentados no momento de sua partida. Também o sábio pajé já estava de prontidão para oficiar a cerimônia que daria as bênçãos dos antepassados aos jovens guerreiros. Mães choravam enquanto pintavam o corpo dos filhos com motivo de guerra. O choro trazia um lamento que era parte do ritual que os preparava para a batalha. Meu filho é sangue do meu sangue. Vai honrar seu pai e sua mãe. Vai mostrar ao inimigo que somos feitos, de passado e de presente. Vai levar as marcas da nossa gente, e matar o inimigo com honra e prestígio. Quem morto for pelos seus braços, alcançará a glória de Yanderuvuçu. Era um canto repetido vezes sem fim, enaltecendo a força e a coragem de seus valentes guerreiros. Então, já prontos e preparados para iniciarem sua jornada, o velho pajé conclamava as forças dos antepassados, fazendo-os repetir inúmeras vezes palavras de vitória e alegria. Todos cantavam com devoção enquanto sentiam braços e pernas se encherem de energia para o momento mais esperado por um guerreiro tupinambarana. O chefe Anhangá conclamou a comunidade inteira ao silêncio. Permaneceu no meio da roda formada primeiro pelos guerreiros, depois pelas mulheres, velhos e crianças. Todos se uniram para dizer adeus aos seus homens. Sabiam que podia ser a última vez. As mães choravam enlutadas, as mulheres, sua viuvez e as crianças, sua orfandade. Os homens estavam firmes. Eram guerreiros. Foram treinados para o sofrimento. Traziam consigo a esperança do retorno, mas sabiam que estavam preparados para ficar enterrados numa terra estranha. Seria uma morte gloriosa pelo bem de sua gente. Por fim, o velho Anhangá elevou os braços pedindo silêncio novamente. Tomou nas mãos o cachimbo que lhe foi oferecido pelo sábio e deu pequenas baforadas sobre as cabeças dos presentes. Sobre os guerreiros parou e gesticulou dizendo duas palavras para cada um deles. Então, foi ao centro da roda e falou com os espíritos antepassados. Grande Pai Yanderuvuçu, que habitas as profundezas dos céus e da terra. És nosso Pai primeiro, Criador das belezas deste mundo que nos ofereceste para dominar. Somos gratos por isso. Somos gratos também pelos nossos pais antepassados, que se deixaram abater para que pudéssemos estar aqui. Estamos indo para a guerra, Pai. Vamos buscar os filhos que nos foram roubados e traremos crianças para serem educadas na verdade de nossa tradição. Traremos mulheres para que possam ser mães de verdade, para que possam encontrar guerreiros verdadeiros para serem pais de seus filhos. Por isso pedimos a Ti, Pai, que nos dê uma vitória gloriosa, que nossos inimigos sintam o peso de nossas lanças e flechas e saibam morrer com dignidade e coragem. É o que pedimos. É o que queremos. Para o bem de nossa tradição, a euforia foi geral. Todos se sentiam alimentados e abençoados pela força de Yanderuvuçu. Só lhes restava colocar o pé na estrada como o primeiro passo para conquistar seus nobres inimigos. Perna Solta estava exausto quando avistou ao largo os primeiros sinais de estar chegando à sua velha e amada aldeia. Apenas mais um pouco e logo poderia conchegar-se nos braços de sua mãe e tomar seu delicioso mingau de banana. Já eram muitos dias sem uma boa alimentação materna, o que o deixava ainda mais ansioso para chegar. Seu plano de já estar na aldeia na primeira noite da lua nova não dera certo. Tivera que desviar o caminho por quase um dia. Mesmo assim, sentia-se feliz porque chegaria a tempo de acompanhar as primeiras sementes serem jogadas no chão. E, claro, ver sua prometida Maraí. Mas também trazia consigo preocupação. Sua missão não tinha sido cumprida completamente. Afinal, não tinha encontrado Anhangá e sua gente no local de sempre. Seu cacique continuaria sem informações e as preocupações só aumentariam. Preferia considerar sua missão cumprida, ainda que não completamente. Tinha feito o que lhe cabia e agora iria relatar à comunidade o que tinha presenciado. É aí que acaba sua tarefa, até que comece a próxima. Pensando assim, apressou o passo para antecipar sua chegada. Devagar, pessoal. Este lado da floresta é muito mais cheio de armadilhas. É melhor ir devagar e chegar do que correr e ser surpreendido por feras mortais. Todos concordaram com Putira, que seguia à frente do grupo. Sabiam que tinham que ir o mais lentamente possível, porque a lua nova não permitia uma visão muito nítida dos caminhos. Arrastaram-se pelo chão ao ouvir vozes vindas mais à frente. Tudo virou silêncio absoluto enquanto aguardavam nova ordem da guerreira. Foram longos minutos até que Putira decidirá seguir adiante. Atrás da jovem, estava seu orgulhoso pai. Deixará que ela guiasse o grupo nas primeiras horas de caminhada. Sabia que naquele trecho não haveria perigo iminente que colocasse em risco a vida de sua menina.
Ela seguia satisfeita, cuidadosa. Estava disposta a mostrar para seu pai e sua comunidade que conseguia tomar conta de si e de todos num futuro próximo. Seguindo as orientações recebidas, Potira procurava encontrar o melhor caminho para que a caminhada fosse mais rápida. Algumas vezes entrava por lugares espinhosos e isso provocava comentários jocosos dos rapazes, que eram logo abafados pelo pai da menina. Lá está a aldeia Tupiniquim, disse Caguassu, guia do grupo. O que faremos agora? Perguntou um guerreiro. Vamos aguardar. Atacaremos antes de o sol nascer. Será um ataque surpresa, conforme combinamos com Anhangá. Concordaram afirmativamente com a cabeça. Decidiram que descansariam em turno enquanto observavam a movimentação dentro das casas. Entre os rapazes do grupo, havia um desejo de descobrir o que levará o velho cacique a mudar de ideia tão repentinamente. O chefe estava convencido de que não valia a pena um ataque naquela situação em que se encontravam, pois tiveram que deixar a antiga aldeia às pressas, colocando em risco a vida de todos. Mas de uma hora para outra mudou de opinião e convocou os guerreiros para este combate. Ouvi dizer que aqui o cacique encontraria respostas para suas indagações, falou a Cangaíba, jovem valente conhecido por sua destreza com o tacape. Sabemos disso. Cabeça doida, mas não responde às nossas dúvidas com relação à mudança na cabeça do chefe Anhangá, falou Akuri, um magro guerreiro comparado com o tapir por causa de sua ligeireza. Há quem diga que é por causa de uma menina em especial que ele veio para cá. Segundo dizem, ela é escolhida para gerar um menino que será o herói de nossa gente. Besteira. Se há alguém capaz de ser o melhor guerreiro, ele não nascerá de uma mulher fora de nosso povo. Somos os verdadeiros descendentes de Anderu e será entre nós que nascerá um herói de verdade. Dizem que ela, na verdade, pertence ao nosso povo. Assim a conversa prosseguiu, sendo que cada guerreiro procurava dar sua opinião sobre os acontecimentos. Não havia unanimidade entre eles, e por isso, aumentavam as especulações a respeito das razões do cacique. Enquanto eles se inquietavam buscando respostas, não perceberam que estavam sendo observados ao longe por outro grupo de batedores. Este grupo foi se aproximando lentamente. Estava pintado com motivos de guerra e parecia decidido a enfrentar aquele outro grupo que esperava o momento propício para atacar a vila. Eram cerca de 12 jovens que se arrastavam pelo chão buscando aproximação. Na frente estava um jovem com feições fortes. Parecia ser o líder. Na medida em que avançava, ia fazendo gestos para que os outros o seguissem. Bem mais atrás estava postado um homem mais maduro, que observava os passos dados pelos guerreiros. Minutos depois, o segundo grupo alcançou os que estavam à espreita e os dominou com facilidade. Foi muito fácil render vocês, começou a falar Anhangá. Estavam distraídos discutindo assuntos que não dizem respeito aos guerreiros. O que pensavam estar fazendo? O grupo quis responder, mas o chefe não permitiu. Não estou querendo ouvir vocês. Quero que me escutem e entendam de uma vez por todas que guerreiros devem ficar atentos ao que vai acontecer. São treinados para ouvir as ordens e não para ficar querendo entender as razões dos chefes. Numa outra situação todos estariam mortos, e pior, nem saberiam por que morreram. É isso que querem? Todos baixaram a cabeça envergonhados por terem sido tão infantis. O chefe percebeu a decepção deles e tratou de amenizar suas críticas, pois sabia que aqueles jovens eram os melhores guerreiros que um líder poderia querer sob seu comando. Isso não importa agora. Todos vocês são grandes guerreiros e tiveram um momento de fraqueza. Agora, temos que nos preparar para o ataque. A hora é agora. O grupo começou a se ouriçar com as palavras do cacique. Há muito aguardava por aquele momento. Perfilou-se à espera das últimas palavras do chefe. Este, porém, nada falou. Mas chamou para junto de si o jovem guerreiro que havia invadido o acampamento momentos antes e passou-lhe o poder de comandar o ataque. Houve certa surpresa por parte do grupo, pois a expectativa era a de que o próprio Anhangá comandasse aquele combate. Percebendo o desconforto, o chefe quis explicar. Hoje terão um novo líder. Periantã está pronto para assumir. Ele é um junco forte e saberá conduzir vocês para uma boa vitória sobre nossos inimigos. Confiem nele, pois será um líder corajoso e terá um futuro brilhante que muito nos honrará. Periantã, pego de surpresa por aquele anúncio, não sabia o que dizer, mas manteve sua posição de guerreiro à espera das ordens de seu superior. Sei que acharão estranha a minha escolha. Não os culpo por isso. Nem tudo sai do jeito que a gente espera. Talvez em algum tempo no passado eu não teria escolhido este jovem. Mas os últimos acontecimentos me trouxeram até aqui e talvez daqui não passe adiante, pois sinto que a hora desse chefe já está chegando. O grupo ficou inquieto, mas Anhangá não permitiu nenhuma exposição. Continuou dando as razões pelas quais achava o jovem guerreiro pronto para continuar seu trabalho. Disse que Periantã estava indicado pelos espíritos ancestrais a vencer aquela batalha para poder desposar uma jovem que lhe daria uma linda prole, e entre seus filhos haveria um menino a quem os ancestrais concederiam toda a sabedoria antiga, para que pudesse reunir em torno de si todos os povos. Esta reunião dos líderes seria responsável pela continuidade da memória ancestral de toda a gente primeira daquela terra, pois ela estaria ameaçada pelos fantasmas do tempo. O grupo ouviu silenciosamente aquela preleção do cacique.
Embora muito bem preparados, os jovens sabiam que as palavras do chefe eram assustadoras, pois anteviam um tempo obscuro, cheio de fúria, que estava por chegar. Além disso, sentiam que aquelas eram palavras de despedida. Uma dúvida, no entanto, ainda pairava sobre aquele jovem grupo. Por que estavam atacando a aldeia do chefe Caiube? Ele não era um aliado? Não eram os dois chefes amigos desde muito tempo? Capítulo 14. A dor de Perna Solta. Finalmente, Perna Solta estava chegando à aldeia depois de alguns dias cumprindo sua missão de mensageiro. Sentia as pernas tremerem. Nunca antes tinha voltado com tanto desejo preso no peito. Agora já se sentia um homem completo e iria realizar o sonho que sempre acalentara de desposar Maraí. Por isso, parou no igarapé próximo da aldeia para tomar um delicioso banho em suas águas geladas. Queria se sentir limpo. Aproveitou para coletar algumas folhas cheirosas para passar no corpo. Sua amada merecia encontrá-lo com o odor de periperi, a árvore do cheiro. Enquanto esfregava o corpo cansado, foi lembrando da história que ouviu sobre a origem daquela planta cheirosa. Para ele, era muito difícil imaginar que ela havia sido uma pessoa que se transformará em planta. Segundo o relato de seu avô, Periperi era um belo rapaz que apareceu assim, do nada, próximo a uma aldeia dos antepassados. Algumas moças sentiram um cheiro delicioso vindo do lugar onde ele estava e não resistiram, querendo muito saber de onde vinha. Seguiram em frente e viram que o responsável era o jovem Periperi, muito bonito e perfumado. Logo se apaixonaram. Bastava que alguém tocasse nele e seu perfume tomava conta de todos. 3 moças quiseram conhecer o jovem perfumado. Ele as seduziu e as levou para o fundo do rio onde morava e com elas passou algum tempo, e depois as devolveu para sua gente. Claro que elas não queriam deixá-lo e espernearam muito quando o moço disse que não poderia ficar com elas para sempre porque ainda estava amamentando no seio de sua mãe. Só depois de algum tempo é que estaria livre para amar. Ele as mandou de volta para casa pedindo que não contassem a ninguém sobre si. Elas prometeram entristecidas. Quando chegaram à aldeia, as 3 jovens enlouqueciam os rapazes com o perfume que estava nos seus corpos. Isso gerou ciúme nas outras moças, que decidiram ir atrás de Periperi. Por muito tempo, procuraram. Andaram por caminhos distantes. Mergulharam nos rios, mas nada encontraram. Somente depois de muito tempo, perto de uma gruta antiga, notaram uma movimentação diferente. Tratava-se de 2 veados. Um ainda era filhote e correu para mamar no seio da mãe. Depois disso, os 2 animais se transformaram em humanos novamente e desapareceram para dentro da gruta. Mais que depressa foram avisar as outras amigas, que se pintaram de urucum e partiram para surpreendê-lo na beira do rio. Ficaram ali escondidas e quando a tarde caiu o jovem aproximou-se todo contente sem saber o que o aguardava. Mas qual não foi a surpresa dela quando a mãe do rapaz se transformou num gavião e o carregou para o outro lado do rio. As meninas ficaram furiosas e foram procurar o pajé para saber o que fazer. Ele quis ir ao local onde haviam visto Periperi. Lá encontrou pelos de veado. Fez então uma poção mágica, mas ela não deu certo porque o pajé estava fraco. As moças não desistiram e foram procurar Supi, filho do velho pajé. Supi era um jovem muito bonito, mas que tinha devotado sua vida para o aprendizado da sabedoria ancestral de sua gente e não podia casar e ter filhos. Isso fazia com que as mulheres de seu povo ficassem desoladas, mas conformadas com o fato. Supi comprometeu-se a ajudá-las na captura de Periperi desde que elas não tocassem em si. Então, lá pela meia-noite, ficaram espreitando o rapaz e sua mãe fazerem fogo para se aquecer e dormir. Dizem que saía um cheiro muito gostoso do corpo dele, capaz de inebriar as pessoas. A uma ordem de Supi, as moças agarraram os 2 e os amarraram com cipó especial. Mãe e filho acordaram assustados sem entender o que estava acontecendo, mas bastou um gesto para que o cipó arrebentasse. Sua mãe gritou para que fugisse rápido e num passe de mágica os 2 escaparam para a mata, deixando as moças totalmente desoladas. Ainda assim, não desistiram e pediram a Supi uma última ajuda. O jovem pajé então as convidou para se juntarem a ele quando a lua estivesse bem alta, que ele lhes daria Periperi. E assim aconteceu. Na noite de lua alta encontraram Periperi pescando na beira do rio. Estava lá, solto, sozinho, feliz. Assobiava como se estivesse namorando a lua. As moças se aproximaram e amarraram o jovem, que não esboçou nenhuma reação. Elas estranharam e foram falar sobre isso com Supi, que lhes disse que elas não deveriam despertá-lo, ele deveria acordar por conta própria. Elas perguntaram por que isso aconteceu, então ele lhes disse que sua felicidade vinha do fato de seu espírito não estar ali no corpo. Se ele fosse acordado abruptamente, sua alma ficaria no céu e não voltaria mais ao corpo. Elas prometeram a Supi que esperariam o jovem acordar sozinho, mas o tempo foi passando e Periperi não acordava. As mulheres ficaram impacientes e uma delas foi até o jovem e o tocou. Na mesma hora o rapaz deixou de assobiar e a lua parou de brilhar. Um forte e frio vento soprou sobre elas, que não conseguiram resistir e caíram num sono profundo. Ao despertarem, já em pleno dia, no lugar onde estava Periperi encontraram uma plantinha. Elas ficaram desconsoladas e foram no encalço de Supi para contar-lhe o ocorrido. O pajé perguntou se haviam feito tudo direitinho e elas contaram como se sucedeu.
Supi ficou muito triste e contou a elas que Periperi havia se transformado em estrela. Foi o pajé que disse que a planta que nascerá do corpo de Periperi deveria ser usada para perfumar quem desejasse conquistar a pessoa amada. Perna Solta se manteve de olhos fechados enquanto a história lhe passava pela cabeça. Um sorriso maroto subiu-lhe o rosto, revelando seus pensamentos mais recônditos. Minutos depois, abriu os olhos e balançou a cabeça como se quisesse espantar o mau pensamento. Levantou-se e esticou-se ao sol para secar o corpo. Em seguida, pegou sua pouca bagagem e avançou a caminho de casa. Já estava bem próximo quando notou que algo estava errado. Viu um aglomerado de gente e correu o mais que pôde para ver do que se tratava. Ao chegar ao local, viu sua mãe chorando, tendo os olhos fechados com as mãos. Quis saber o que houve. Ela levantou a cabeça lentamente quando ouviu a voz do filho, que retornava de sua missão. Ergueu-se e o abraçou. Outras pessoas também foram chegando e formando um círculo gigantesco em volta dos dois. O que houve, minha mãe? Perguntou o jovem. A velha mulher não conseguia falar. O rapaz indagava com o olhar as outras pessoas, mas todos pareciam esperar que a mãe fosse a porta-voz dos acontecimentos. Ele compreendeu que algo muito grave realmente tinha acontecido. Só lhe restava esperar. Eles vieram aqui, meu filho. Eles quem, mãe? Anhangá e seus guerreiros. Vieram bem de manhãzinha. Assaltaram nossa aldeia e roubaram sua prometida. Nossos guerreiros estão na caçada e de nada sabem do que aconteceu. Isso não é possível, mãe. Eu acabei de vir de lá. Anhangá sequer mora no mesmo lugar. Ele fugiu para um outro local para reconstruir sua aldeia. Como pôde estar aqui? Fomos pegos de surpresa, filho. Levaram sua Maraí com eles. Somente ela foi levada. Ao ouvir essa notícia, Perna Solta não acreditou. Pediu que a mãe confirmasse. Tão logo ela disse que esta era verdade, o rapaz se desesperou. Sentiu suas pernas enfraquecerem e o chão se abrir. Despencou no chão gritando sua dor. As pessoas ficaram ali, sem reação possível. O que poderiam fazer? Por quê? Por quê? Por que Yanderu? Por quê? A mãe do moço bem que tentou acalmá-lo, procurando explicar-lhe o acontecido. Mas o jovem era só dor e não queria ouvir nada. Maraí, Maraí, Maraí. Por que levaram você? Para onde a levaram? Minha amada, onde está você? Por que eu não estava aqui para te proteger? Maldita hora que decidi fazer outro caminho. Eram esses lamentos que se ouvia da boca do atormentado Perna Solta. Seus gritos se fizeram ouvir noite adentro como se fosse o uivo de um cão do mato ferido. Foi uma noite de muita tristeza. Antes de o sol raiar, fez-se ouvir um forte grito. Eram os jovens retornando da caçada já com o conhecimento do ocorrido. Voltaram o mais depressa que puderam. O cacique Caiúbe estava com eles. Quis saber o que acontecerá e qual o estado do menino Perna Solta. Meu filho está com a dor dos amantes, disse a mãe do rapaz. Dor assim não tem remédio. Temos que deixá-lo até que decida o que vai fazer, viver e lutar ou desistir da amada e morrer. Caiúbe quer saber tudo. Como esses homens chegaram aqui e por que levaram apenas Maraí? Há algo estranho nisso. Vamos reunir o conselho dos velhos. É preciso ouvir os antepassados para melhor decidir. E assim aconteceu. Logo o conselho estava reunido. Perna Solta também foi. Alguém levantou a mão e pediu a palavra. Maraí foi trazida por nossos guerreiros em tempo antigo. Ela vive com nosso povo desde muito tempo, mas sempre viveu com a esperança de ser resgatada pelo seu povo. Foi isso que fizeram. Não cabe a nós ficar conversando sobre algo que poderia acontecer. Houve concordância dos presentes. Caiúbe pediu a palavra. Meu avô está certo, mas algo não combina. Se foi a aldeia de Anhangá que esteve aqui fazendo isso, só pode ter sido um erro, pois a jovem Maraí não foi tirada deles. Ela veio de outra região. Dificilmente seu povo viria até aqui para levá-la de volta. Esse ataque foi um erro. E se não foi apenas um erro? Questionou Perna Solta. Como assim? Continue, meu neto. Nós já ouvimos falar da profecia feita por um Caraíba de que uma mulher estrangeira daria à luz um filho guerreiro que uniria nossos povos. Ela seria conquistada durante uma luta e casaria com um guerreiro forte e valente. E se o chefe Anhangá imagina que essa estrangeira é Maraí? A assembleia toda se manifestou. Todos consideraram sensata a observação do jovem mensageiro. Porém, sabiam que não seria muito fácil comprovar tal afirmação. Se a menina Maraí fora raptada por engano, logo saberiam e não teriam dificuldade em livrar-se dela. Eles são muito cruéis, meu neto. Eles matam apenas pelo prazer de sentir a dor do inimigo. Mas eu não vou ficar aqui esperando que eles matem minha escolhida. Vou atrás deles imediatamente. Sou veloz e logo os alcançarei. Sozinho você não terá chance, mensageiro. Apesar de ser um bom lutador e guerreiro, não será capaz de combater um grupo todo. Nós organizaremos um grupo e iremos com você ainda hoje ao encalço deles. Perna Solta tentou refutar o que propunham dizendo que sozinho iria mais rápido, mas foi voto vencido.
Teria que se conformar com a companhia dos outros guerreiros e torcer para que nada de mal acontecesse à sua escolhida. Capítulo 15. Aldeia Fantasma. O grande chefe Tupiniquim já se mostrava impaciente quando o sol se aproximava do seu ponto mais alto. O ataque que havia planejado de forma tão minuciosa estava se mostrando um fiasco completo. Tinha pensado que seria a iniciação de sua filha Putira na guerra, tal como ela sempre desejara. E o que encontraram à sua frente? Uma aldeia totalmente abandonada. Nada. Ninguém. Não havia uma única alma viva que pudessem matar. As casas estavam vazias de pessoas e cheias de mistérios. O que teria feito aquela gente fugir com tanta rapidez a ponto de alguns velhos terem sido abandonados para morrer à míngua? Como explicar que casas bem estruturadas, algumas com pouco uso, tivessem sido deixadas para trás? Saberiam da vinda deles e por isso fugiram? Teriam sofrido algum ataque antes e mudado de local? Nada. O chefe não conseguia nenhuma pista que lhe colocasse no caminho certo. Resolveu reunir todo o seu grupo e determinar a volta imediata para a aldeia. Não deveria mais permanecer naquele lugar que parecia um cemitério. Putira chamou o pai em particular para mostrar-lhe algo dentro de uma das casas. Era uma senhora que ainda estava viva, mas com pouca chance de falar algo. Esta mulher ficou espantada quando me viu entrar em sua casa. Apontou para mim e repetiu algumas vezes: é você, calando-se a seguir. Achei isso muito estranho. Pode ser que ela tenha ficado aqui por vontade própria. Os velhos querem sempre viver seus últimos momentos sozinhos. Disse alguma coisa sobre o que aconteceu? Nada, pai. Simplesmente se calou. O chefe Tupiniquim bem que tentou fazê-la falar, mas a velha se negava. Há outras pessoas como ela por aqui? Ninguém. Alguns corpos, mas que morreram naturalmente. São pessoas já idosas que foram abandonadas no local. A um gesto, todo o grupo se uniu ao chefe. Cada um dos jovens guerreiros fez um relato parecido, mostrando que houve mesmo uma fuga apressada. Assim sendo, temos que voltar imediatamente para casa. Não há nada para fazer aqui. E sobre o que a velha falou a meu respeito, meu pai? Não faço a mínima ideia. Ela deve ter confundido você com outra pessoa. Ao começar a caminhada para entrar na floresta, um guerreiro que estava mais atrasado chamou a atenção do grupo. O chefe perguntou o que houve, mas o jovem preferiu mostrar sua descoberta. O grupo se encaminhou para uma gruta escavada no sopé de uma pedra que formava uma verdadeira muralha. O chefe adentrou cuidadosamente após acender uma tocha para clarear sua passagem. Outros rapazes entraram com ele, deixando alguns guardando a porta. O guia ia à frente abrindo o caminho para a passagem do chefe. Chegaram finalmente a um lugar bem no coração da caverna. O jovem levantou a tocha e a luz foi mostrando que havia um desenho deixado ali. Do que se trata? Veja o senhor mesmo, chefe. O líder aproximou-se ainda mais. Um grito de espanto saiu de sua garganta sem sua permissão. O que significa isso? Perguntou para si mesmo. O que foi, chefe? Quis saber a jovem Putira. Não sei ao certo, Putira, mas parece que é você. Eu? Como assim? Você está desenhada nas paredes desta caverna. Não há dúvidas de que é você. É seu rosto, seus olhos, sua coragem. Tudo isso está aqui, mas não é possível. Eu nunca estive aqui antes. Como alguém poderia ter me desenhado aqui? A jovem não se conteve e foi conferir. Também ela ficou boquiaberta pela semelhança fisionômica que o desenho apresentava. A mesma reação tiveram os rapazes que haviam entrado na gruta. Veja, chefe. Há uma sequência de desenhos. É como se contassem uma história. Tem razão. Olhe aqui. É você criança tendo seu cordão umbilical cortado e apresentado na aldeia. Depois com 9 anos, quando iniciou sua preparação. Agora aparece lutando. Aqui você foi vencida por um guerreiro e na sequência se casa com ele. Depois nasce um filho e, não dá mais para entender. Tem canoas grandes capazes de carregar centenas de pessoas. Tem muita gente aglomerada. Lutas. Não sei. É muito confuso. O chefe parou de falar. Vinha um barulho de fora. Eram os vigias que chamavam. Parecia que alguém estava se aproximando. Os guerreiros correram para fora. O chefe Tupiniquim e Putira vieram logo atrás. Deu tempo ainda de se esconderem entre os arbustos. Era um caraíba. Vinha furioso porque ninguém tinha ido lhe receber na entrada da aldeia nem varrido seus caminhos. Sei que vocês estão aí. Não precisam se esconder. Quero falar com o chefe Tupiniquim. Putira e seu pai se olharam como que estranhando as palavras do velho sábio. Meu avô está chegando num lugar vazio? Por que está aqui? Lugar nunca vazio, chefe dos Tupiniquins. Vazio o espírito da gente. Vazio o corpo que se esconde. Meu avô é sábio e eu nem vou perguntar o que lhe traz em aldeia tão distante. Precisa perguntar, não. Sei bastante coisa. Sei que vieram guerrear. Gente desse lugar fugiu quando soube que coisa ruim vai aparecer por aqui. Largaram um lugar bonito, sagrado. Pensam que só uma coisa poderá salvá-los, a mulher que vai dar à luz um menino guerreiro. Foram procurar, mas estavam enganados.
Procuram em lugar errado. Menina guerreira está aqui. Meu avô está falando de minha filha Putira? Nome delicado para dar a uma guerreira. Potiporã. Flor bela. É ela quem será mãe guerreira que trará menino guerreiro. Não quero ser mãe, Caraíba. Quero e sou uma guerreira. Ninguém vai me fazer mudar meu destino. Destino é coisa de gente grande, menina. Você é filha de um povo e como tal não deve se opor aos desígnios desse povo. Você é forte e valente, pode ser guerreira. Sua maior guerra será outra. Meu avô está assustando minha menina. Por que não diz o que sabe de uma vez? Quem fala tudo não diz nada. A fala tem que ser pequena para mudar para grande. Vou dizer que o povo que aqui estava saiu para buscar outro lugar. Lá chegando, partiram com seus guerreiros atrás da menina Flor, caminharam para lugar errado. Vocês devem voltar para lugar certo. Precisam encontrar par perfeito para a menina. Eles irão fazer casamento de guerreiro com menina diferente. Isso não é bom. Vai ter guerra. Terminando sua explicação, o Caraíba ordenou que o grupo corresse para que pudesse evitar uma guerra desnecessária. O chefe Tupiniquim partiu imediatamente sob protesto de Putira, que garantia que não estava entendendo nada e muito menos desejava casar com alguém que ela não conhecia. Seu pai não se importava mais com o que ela dizia, pois sabia que devia correr para encontrar os dois grupos que estavam prestes a ter um confronto que poderia ser ruim para todos. Enquanto corriam por entre a floresta, o cansado cacique procurava reordenar os pensamentos em sua cabeça. Pensava como poderia ter se equivocado tanto em sua estratégia. Os sinais que lhe apareceram nos sonhos apontavam para a aldeia de Anhangá. O que teria feito o cacique de Turiaçu partir sem mais nem menos? Teria ele tido sonhos que lhe mostraram outros caminhos? Mas, se era assim, por que não se encontraram no meio do caminho? Ou será que se encontraram? Tudo estava meio confuso para o Tupiniquim. Sua filha tinha que casar com um guerreiro que a venceria em combate. O fruto dessa união juntaria os dois povos num só para que a vitória fosse completa. Até aí tudo bem. Mas teria ele como convencer seu povo disso? Eram muitas perguntas sem respostas. Então seria preciso apressar o passo para tentar chegar a elas antes que tudo se acabasse. Capítulo 16. Uma tríplice batalha. Anhangá e seu grupo corriam desesperados mata adentro. Não podiam vacilar, pois a pior parte eles já tinham conseguido realizar com sucesso, o sequestro da menina escolhida sem ter que ferir ou matar alguém. Fora um sequestro rápido facilitado pela ausência dos homens na aldeia. Era melhor do que esperava, pois não queria fazer sofrer seus amigos e parentes. Numa parada na clareira do rio Cabiriri, o cacique aproximou-se da jovem prometida. Queria saber se ela fazia ideia do que estava acontecendo. Iniciou a conversa desconversando. Esta clareira que estamos é pouco conhecida. Logo em frente há uma cachoeira muito bonita, mas cuja água cai de repente. Nessa parte em que estamos, há uma grande pedra que fica escondida quando ocorre enchente, mas quando o rio desce aparece portentosa. Seu tamanho é tão grande que sobre ela nascem raízes e arbustos que alimentam os peixes, as tartarugas e os passarinhos. É um espetáculo que dá gosto de ver. Quem sabe quando você se transformar em Nora de Anhangá poderá vir aqui comigo. Maraí fez que não entendeu as palavras do chefe. Mirou o rio com desejo de banhar-se. Estava com muito calor e seu corpo suava deveras. Pensava consigo mesmo um modo de escapar daquela cena. Tinha certeza de que seu homem seria a perna solta e ninguém mais. Se tivesse que casar obrigada, preferia que as águas a levassem embora, a jogassem do alto da cachoeira e a destroçassem. Assim, seu corpo serviria de alimento aos parentes peixes. Mas preferiu ficar ali. Sabia que seu amado viria buscá-la. Nada sei do que chefe Anhangá diz. Sou Maraí, filha do povo Tupinambá. Nada tenho de escolhida. Sou prometida à perna solta, mensageiro de Caiúbe. Fui tirada de minha aldeia ainda menina e criada na aldeia de meus raptores. É isso que sou. O velho cacique admirou o jeito franco de a moça se expressar, mas não acreditou em suas palavras. Como não seria ela jovem prometida a seu filho adotivo Periantã? Não teria sonhado um sonho verdadeiro? Não estaria ela querendo apenas desviar seu caminho? Anhangá conhecia a perna solta desde criança. Viu-o crescer e desenvolver suas habilidades, mas sempre teve pena do menino por ter nascido com as pernas daquele jeito. Sabia que ele era um bom rapaz e entenderia suas razões para sequestrar sua pretendida. Era pelo bem do seu povo e o povo era mais importante que as paixões de uma única pessoa. Pensando assim, continuou sua viagem para a aldeia. Os três grupos estavam desnorteados. Haviam criado expectativas diferentes para a mesma profecia feita pelo Caraíba e agora percebiam que algo estava errado. O jovem perna solta demorará muitíssimo tempo para aceitar sua própria condição física. Conseguirá graças à companhia especial de sua Maraí. Por ela, faria qualquer sacrifício e andaria até o fim do mundo se preciso fosse. Por ela, viveria e por ela morreria. Não admitiria outro homem se apossando de sua amada. Enfrentaria quantos adversários fosse preciso para tê-la novamente ao seu lado. Não merecia o destino cruel dos que perdem sua preferida, a solidão.
Queria poder estar com ela por quanto tempo fosse possível, até que Yanderu levasse para seu destino final, a morte. Estava decidido a enfrentar todos os perigos, todos os inimigos, todas as profecias para encontrá-la e com ela ser feliz. Potira trazia em si um destino infernal. Queria ser guerreira e lutar contra os inimigos de seu povo. Tinha se preparado para isso, mas no momento em que ia colocar sua coragem e valentia em evidência quis o destino pregar-lhe uma peça e deslocar seu alvo para outro ponto. Seu pai, chefe Tupiniquim, no entanto, tinha outros planos para a moça, baseados na profecia do Caraíba, que garantirá que ela havia sido escolhida para gerar um filho que uniria diferentes povos na defesa do território e do jeito ancestral de viver. Como compreender tudo isso? Não teria o velho sábio enlouquecido de tanto andar de aldeia em aldeia anunciando a chegada de espíritos ruins? Não teria feito confusão na sua cabeça cheia de ilusões? Não dava para saber. Só restava ao chefe continuar a busca pela gente de Anhangá e encontrar, finalmente, um guerreiro capaz de desposar sua filha. Caminhando a passos largos, Anhangá vinha tentando entender os acontecimentos. Tinha dado ouvidos às loucuras do Caraíba e agora se sentia perdido. Fizera tudo conforme o planejado e tinha até inventado situações para convencer sua gente de que estava indo na direção certa. Havia perdido muitos parentes por causa de sua teimosia e agora não sabia mais para onde caminhar. Trazia consigo uma prisioneira que acreditava ser a escolhida apontada pelo sábio Caraíba. Mas seria ela mesma? Não seria alguém que venceria na batalha? Tinha sido fácil demais raptar essa que se dizia chamar Maraí e que afirmava ser prometida de perna solta, o bom mensageiro do chefe Caiube. Como entender tudo isso? O que lhe restava agora? Faria de tudo para que a profecia se cumprisse, dando seu filho adotivo como esposo para a mulher da profecia. Mas quem seria ela? Eram, portanto, três conflitos instaurados na mente e no coração daqueles guerreiros. E todos buscavam uma direção a seguir. Não podiam parar enquanto pensavam. Tinham que seguir em frente e esperar que o sábio pudesse aparecer para esclarecer a profecia. Enquanto caminhavam apressados, rumo ao que parecia ser o nada, na verdade estavam indo em direção uns dos outros. Mas não haviam atentado para o fato até que os batedores de ambos os grupos se adiantaram ao ouvir ruídos floresta dentro. Pediram silêncio absoluto para seu grupo e auscultaram o coração da terra para descobrir de onde vinham aqueles sons. Nada. Ouvidos atentos não perceberam nenhuma movimentação vinda de qualquer canto. Perna solta tinha certeza de que ouvira alguém se aproximando. Conhecia bem os caminhos. Havia passado por eles muitas vezes. Aquele silêncio intrigava e o colocava de prontidão. Seus guerreiros se prepararam para o pior, mas aquele silêncio perturbador lhe provocava calafrios. Era como se pressentisse que algo muito ruim iria acontecer. Dois batedores do chefe Anhangá faziam gestos no ar para noticiar o que podiam ver e ouvir. Sentiam que havia um grupo de inimigos ali por perto, mas não conseguiam vê-lo. Pediram cuidado aos jovens guerreiros para não se moverem por sobre folhas secas, pois isso seria fatal para revelar a posição do grupo. E assim permaneceram por longos minutos. Potira estava impaciente com aquele silêncio todo. Cutucava o pai em busca de uma resposta, mas o chefe apenas levava o dedo indicador aos lábios pedindo calma. Precisava entender os gestos de seus batedores antes de tomar alguma decisão. Ficou ali na expectativa enquanto alertava seus guerreiros e os preparava para o combate. Minutos depois, uma flecha rasgou o céu e caiu no meio da clareira da mata. Houve um rebuliço geral. Ninguém viu de onde a flecha saíra. Segundos depois, outras duas flechas se juntavam à anterior. Todos sabiam que se tratava de três grupos diferentes dispostos ao enfrentamento. Um clima de tensão estava formado. A dúvida pairava no ar porque ninguém sabia quem atacar, ou quem tomaria iniciativa da conversação em busca de acordo de paz. No meio do silêncio forçado, uma voz saiu do meio da floresta. Era do jovem perna solta. Não eram palavras de insultos ou de provocação. Era uma convocatória para que os chefes pudessem se juntar no centro da clareira para conversar. Vinha acompanhado de Caiube, principal líder da aldeia. Seguindo o código de conduta que movia esses grupos, os três principais saíram de seus locais de esconderijos e rumaram para o centro da clareira. Nada levavam nas mãos. Iam serenos, representando a vontade de seu grupo. Procurariam preservar a tradição da guerra, mas honrariam a palavra dada até o fim. Não podemos evitar uma guerra. Ela deve acontecer sempre para que vivamos em paz, disse o chefe Tupiniquim para mostrar que estava disposto a ir até o fim. Toda guerra tem que ter um propósito. Qual o propósito desta? Quis saber o mensageiro perna solta. Eu preciso casar meu filho adotivo com a cunhã que irá gerar o filho da nossa união, lembrou Anhangá, sentindo que o chefe Tupiniquim ficou espantado com aquela revelação. Você não acha que está com a cunhã errada, caro Anhangá? Por que o chefe diz isso? Por acaso sabe da profecia? Perna solta se sentiu deslocado da conversa. Olhou para os dois chefes com ar de interrogação, buscando alguma resposta em seus semblantes. Os chefes não deram a mínima atenção ao jovem mensageiro. Caraíba veio a meu povo há muito tempo e disse que filha de cacique era a mulher escolhida para fazer nascer gente nova. Chefe pensou que era para torná-la guerreira e comandar todo o povo.
Potira está preparada para ser guerreira e não para ser mulher de guerreiro. Anhangá pensou que Maraí era a mulher escolhida. Caraíba disse que seria a mulher estrangeira que desposaria meu filho e com ele teria um guerreiro forte, valente, corajoso e unificador de nossos povos. Perna Solta ouvia aquilo e não queria acreditar que tudo não passará de um engano, uma tremenda confusão na interpretação das palavras do velho sábio. Sua Maraí era, portanto, sua. Mas como a tiraria das mãos de seu raptor sem declarar guerra? Nesse momento, um forte vento anunciou a chegada do Caraíba. Apareceu do nada como se tivesse vindo no próprio vento. Vestia-se com sua capa ornamentada de penas de pássaros e fechada com cipós de imbira. Sua chegada sempre era um espetáculo, pois se postava na entrada da aldeia e algumas pessoas iam varrendo o chão para ele passar. Ele era tratado como um grande sábio e profeta, merecendo o respeito de todos. Naquele dia, porém, ele não queria pompa. Tinha o semblante sério, fechado. Manteve-se em pé enquanto fixava o olhar nos três homens que conversavam. Depois falou: coisa ruim vai acontecer em breve. Serão tempos difíceis. Fantasmas dos antepassados chegarão nesta terra e tornarão nossos povos escravos de sua ganância. Eles não terão piedade nem dos velhos nem das crianças. Simplesmente se sentirão donos desse lugar e de sua gente. Por isso, não lutarão com arcos e flechas e não terão código de guerra. Serão homens duros e não respeitarão a tradição. Os três chefes ouviam as palavras do sábio com muito espanto nos olhos. Nem notaram que seus guerreiros haviam deixado seus esconderijos e se aproximado para ouvir as palavras do Caraíba. Perna Solta ainda tentou encontrar Maraí no meio daquela multidão, mas foi alertado para as palavras do sábio. Meus sonhos e conversas com os ancestrais me trazem essas notícias desde muito tempo. Eles disseram que era preciso preparar bem nosso povo para enfrentar esses homens de espíritos maus. Disseram que um guerreiro tem que nascer para comandar nossa gente. Disseram também que tem que ser menino nascido de menina guerreira, de outro povo. Ela saberá preparar o menino para a guerra. Um murmurinho se formou no público presente. Alguns levavam as duas mãos ao rosto e escondiam sua decepção pelas palavras do Caraíba. Quando ouvi essas palavras em meus sonhos quis compreendê-las, e somente quando vi a menina Maraí sendo trazida para viver num povo estrangeiro me pareceu que ela era a escolhida. Por isso, fiz chefe Anhangá preparar jovem Periantã para desposá-la. Casal perfeito, pensei eu. Só notei meu engano quando vi que Perna Solta era também um jovem especial e que tinha seduzido a jovem Maraí com seu jeito simples e verdadeiro. E se ele for o escolhido? Novamente, o público se manifestou. Alguém falou que Perna Solta era alijado da arte da guerra e jamais poderia ser o pai de um guerreiro. Isso deixou o jovem inquieto, mas preferiu não comentar nada. Queria ouvir mais a narrativa do velho. Sabia desde sempre que a ausência de movimento de Perna Solta não significava incapacidade de se tornar um grande líder e condutor de nossa gente, mas me inquietava não conseguir juntar os fatos na minha cabeça e quis correr o risco de me enganar. Onde entra minha filha Potira nessa história? Quis logo saber o Tupiniquim. Potira foi minha outra opção. Ela é guerreira demais para querer ter filhos. Foi o que pensei no começo. Deixei que ela mesma fosse se mostrando. Por isso, eu estava sempre presente quando ela começou sua formação. Queria ter alguma certeza. E só agora é que tenho. Por que o Caraíba tem esta certeza agora? Perguntou Anhangá com ênfase. Porque sábio cometeu injustiça. Quis juntar gente muito diferente, quase estraga tudo. Potira deve se casar com Periantã. Perna Solta deve se casar com Maraí. Esta é a coisa certa a fazer. E se não quisermos que aconteça isso, então podem continuar guerreando até os devoradores de almas chegarem e destruírem tudo que nossos avós construíram para nós. Vocês devem voltar para suas casas tão logo resolvam como será o desfecho desta minha atrapalhada. Dito isso, o velho fez um gesto com as mãos e um redemoinho de vento preencheu o lugar e o levou para um rumo ignorado, deixando os três grupos a sós. Capítulo 17. A decisão. Após a partida do Caraíba, os três grupos ficaram sem palavras. O chefe de cada grupo parecia estar atônito demais com os acontecimentos, de modo que não conseguia articular palavra para expressar seus sentimentos. Anhangá, o mais velho dos três, propôs então que houvesse uma trégua para que cada grupo pudesse confabular com os seus a fim de decidir qual o melhor caminho a percorrer. Isso feito, cada grupo se recolheu em um canto da clareira e ali permaneceu. No instante da separação entre os grupos, Maraí conseguiu desvencilhar-se por um momento e correu para os braços de Perna Solta, que a acolheu carinhosamente sob os olhares espantados dos demais. Minha amada. Fico feliz que esteja bem. Eles não fizeram mal a você, não é? Nem por um instante, meu querido. E mesmo que quisessem, estava disposta a me sacrificar e morrer pura por você. A declaração deixou o mensageiro com o coração derramado, o que o fez abraçá-la ainda mais apertado. Eu sempre soube que assim seria. Iria rodar o mundo todo para encontrar você. Quando soube do seu sequestro, quis morrer de tristeza. A menina o afagou carinhosamente. No entanto, o grupo de Perna Solta o chamou. Ele precisava participar da reunião imediatamente. E,
Ademais, não devia tocar na moça, pois agora ela era prisioneira de Anhangá e só poderia ser resgatada em guerra ou dada como presente por seu novo dono. Perna Solta sabia disso e pediu a ela que continuasse onde estava mais um pouco, enquanto tentava resolver aquele impasse. Maraí ficou zangada, mas entendeu as razões de seu amado. Ali estava uma situação nunca antes vivida por nenhum daqueles líderes. Havia uma fusão de interesses em jogo, mas cada um sabia que tinha em comum entre eles a palavra do velho, cuja sabedoria já havia sido exposta. Mas como abrir mão da guerra? Como organizar os interesses de modo que pudessem dar uma solução ao problema sem ferir a particularidade de cada povo? Aqueles três homens sabiam que estavam apenas ganhando tempo quando pediram a reunião com seu grupo. Sabiam que cabia a eles a decisão, pois eram os principais responsáveis pela situação. Mesmo assim, quiseram ouvir o que seus guerreiros tinham a dizer. Anhangá chamou Periantã para seu lado quando se sentou em círculo com seus guerreiros. Olhou fixamente para o rapaz e quis saber o que ele achava daquilo tudo. O jovem baixou a cabeça de forma submissa. Disse que faria como seu pai achasse mais sábio para seu povo. Não tenho medo daquela guerreira, meu pai. Ela é forte, corajosa e bonita. Gosto dela. Sei que ela gostou de mim também. Seus olhos não desviaram dos meus. Anhangá ouviu com satisfação as palavras de seu pupilo. Considerou que a situação já estava contornada. Seu filho queria jovem para si e isso já era o principal. Maraí ouviu calada as palavras de Periantã achando que com isso Anhangá a liberaria para a Perna Solta. Mas o chefe nada disse a respeito, e isso a fez retrucar. E quanto a mim, chefe Anhangá? O que pretende fazer comigo? O chefe fez que não a ouviu. Permaneceu de costas para a moça esperando nova manifestação. Como ela não veio, disse que pensava levá-la à aldeia para casar com seu outro filho. Quis provocá-la. A jovem soltou um grito de desgosto após as palavras do homem. Todos olharam para ela e até Perna Solta levantou-se para verificar o que havia ocorrido. Anhangá acenou para ele dizendo que estava tudo bem. Depois se dirigiu a Maraí. Seu homem a ama. O chefe Tupiniquim estava mais inquieto. Era, em tempos imemoriais, inimigo mortal dos Tupinambás do Norte e por isso preferia morrer a ter que entregar sua menina guerreira nas mãos de um deles. Apesar disso, não lhe restava alternativa. O Caraíba havia garantido que era a única coisa a ser feita. Não poderia ir contra as palavras proféticas que ele dissera. Isso poderia ser causa de doença e morte de sua gente. Com as palavras do sábio, não podia brincar. Já tinha presenciado muita desgraça em sua vida por conta da desobediência às palavras sagradas do sábio. Atormentado pela dúvida, quis saber o que seus guerreiros tinham para dizer. Ouviu cada um deles, deixando Putira por último. Todos achavam que a guerra era desnecessária. Tudo se encaminhara para um desfecho pacífico. O Caraíba já dera razões de sobra para que tudo fosse desse jeito. Enquanto ouvia, o Tupiniquim levava as mãos à cabeça temendo ouvir as palavras de Putira. Havia notado que a menina não tirara os olhos de Periantã desde o momento em que o vira, e isso acendia o alarme vermelho em sua cabeça, pois tinha quase certeza do que ela diria. Meu pai sabe que fui preparada para ser guerreira e tudo o que sempre desejei foi a guerra. Ela está no meu sangue, assim como está em mim a marca da tradição do povo em que nasci. Queria ser a principal de nossa gente. Queria provar a mim mesma a capacidade que tenho de comandar. Mas agora, ouvindo as palavras proféticas do Caraíba e sabendo que tem uma outra guerra pela frente, estou disposta ao sacrifício. Estou pronta para desposar Periantã e com ele ter muitos filhos para unir nossos povos. Dito isso, a menina abraçou seu pai com carinho. Depois olhou para os guerreiros de seu povo. Tenho por todos vocês muito carinho e respeito. Sou filha deste povo e não abro mão disso. Confio minha vida a cada um de vocês. Faço esta minha escolha pensando nos filhos e filhas que nascerão. É uma garantia para os próximos tempos. Potira parou de falar. Havia comoção estampada na cara de cada um dos guerreiros. O próprio chefe se sentia emocionado. Abraçou sua filha e sussurrou em seu ouvido. Vai e seja Tupiniquim até o fim. Perna Solta não sabia direito por onde começar aquela conversa. Nunca fora principal nas reuniões da aldeia e agora estava entregue àquela situação delicada. Também passavam muitas dúvidas por sua cabeça. Sabia que de sua liderança dependeria a libertação de Maraí. Tinha que fazer tudo direito. Meus amigos guerreiros da aldeia de Caiúbe, viemos aqui para guerrear contra os inimigos que tiraram a liberdade da jovem Maraí, mas também para mostrar a eles que não abandonamos aqueles a quem prometemos proteger. Somos guerreiros de palavra e por isso não podemos voltar atrás nas decisões que tomamos. O grupo ouvia estupefato a eloquência do mensageiro. Todos sabiam de sua inteligência, mas nunca ouviram falar em público com tamanha desenvoltura. Por isso, ninguém o interrompeu. O sábio Caraíba já nos deu motivos de sobra para não declararmos guerra contra os guerreiros de Anhangá. Foi tudo um mal-entendido. Estou imaginando que o sábio chefe irá nos devolver Maraí sem necessidade de guerrearmos entre nós. Sei que ele fará isso. Conhece-nos a todos desde pequenos, pois é parente de nosso chefe Caiúbe. Tenho certeza de que essa será sua sábia decisão.
Por tudo isso, sou contra a guerra e digo a todos vocês que espero que também seja essa a posição de meus irmãos de armas. O grupo festejou as palavras de perna solta. Essas também eram as palavras de todos. Todos, tendo confabulado com seu grupo, reuniram-se no centro da clareira. Os 3 principais seguiram à frente. Depois vieram os demais. Trocaram fumo antes de começarem a falar. O silêncio foi geral. Anhangá foi o primeiro a se dirigir, por ser o mais velho. Contou sobre a bravura dos Tupinambás e como Maíra os tinha criado para serem fortes e comerem seus inimigos para deles tirarem a força e a valentia. Disse que assim faziam para cumprir a sina de se encontrarem com os antepassados na YVY Maraí, a terra sem mares. Dançavam e cantavam para manter o céu suspenso e para que a lua não fosse engolida para sempre, assim, evitar que a terra voltasse à escuridão dos tempos primeiros. Somos fiéis aos nossos criadores. E ser fiel é obedecer. É fazer cada coisa a seu tempo. É deixar que as árvores floresçam no tempo certo, que os peixes desovem na época devida, que as raízes sejam arrancadas quando estiverem prontas. Ser fiel é pintar o corpo com a tinta do urucum e do genipapo e gravar no corpo a beleza do céu, da terra, do rio e do vento. Todos ouviam em respeitável silêncio. Eram palavras sábias, sem arrogância. Elas vinham de longe, trazidas pelo vento e pela memória da gente Tupinambá. Por isso, tinham força. Anhangá sabia que não falava com sua própria boca. As palavras eram arrancadas de dentro de seu peito pela força da tradição de seu povo e de sua gente. Agora, passadas tantas luas desde a criação do mundo, nos encontramos aqui tendo que decidir o tempo de amanhã. Ouvi o que os jovens têm a dizer. Então, conto nossa decisão. Somos favoráveis à paz. Meu filho Periantã vai se casar com Putira, se essa for a vontade do chefe Tupiniquim, e Maraí voltará para seu novo povo e para os braços de seu amado Perna Solta. Houve grande júbilo. Maraí correu para a Perna Solta, que não conseguia parar de rir e comemorar. Enquanto festejavam, foram chamados a retomar a atenção para a exposição do Tupiniquim, que já se posicionara para falar. Esse chefe aqui não tem eloquência de Anhangá, chefe Tupinambá, mas gostaria de dizer que também nosso povo traz memória antiga e que buscamos ser fiéis às palavras dos nossos sábios. E para demonstrar que sabemos ouvir aqueles que consideramos os donos da sabedoria, queria dizer que nós aceitamos as palavras de Anhangá e nos uniremos ao povo Tupinambá para fazer cumprir a profecia do velho Caraíba. Minha filha Putira vai se juntar a Periantã, filho do povo Tupinambá. Outros gritos de festejos se seguiram. Quando cessaram, foi a vez do time do Perna Solta se manifestar em nome de seu principal. Pôs-se ao centro da clareira e destilou palavras de elogios aos 2 chefes. Disse da sabedoria que possuíam e que desejava ele mesmo ser um sábio quando a idade lhe viesse. Sou agradecido aos 2 grandes chefes por esta demonstração de generosidade e de apego às nossas antigas tradições. Nós também não queremos a guerra. Queremos a paz. Houve uma grande comemoração entre os 3 grupos. Logo depois, as despedidas aconteceram e todos seguiram os caminhos de suas aldeias, prometendo em breve um reencontro para festejar os casamentos de Periantã e Putira e de Perna Solta e Maraí. Capítulo 18. Os fantasmas estão chegando. A festa de casamento ocorreu 30 dias depois daquele encontro na clareira. Aconteceu durante a lua alta para dar sorte aos noivos. O chefe Tupiniquim trouxe uma grande comitiva para a aldeia de Anhangá, que o recebeu com grande cerimônia e pompa. Durante diversos dias, os melhores caçadores saíram em busca de caça que pudesse alimentar todos com fartura. Trouxeram muita carne. Muitos animais foram abatidos para celebrar aquela união. Também os pescadores foram convocados para sair em busca dos melhores pescados. Tudo tinha que ser pensado milimetricamente para que todos os convidados pudessem sair satisfeitos e saciados. O cacique Caiúbe veio trazendo os noivos e sua comitiva para também festejar o casamento de seu mensageiro com a menina Maraí. Trouxeram iguarias especialmente preparadas para a ocasião, beiju, tapioca, mandioca cozida, bebida fermentada, peixe piracuí, uma farinha feita a partir das partes dos peixes. Ao chegarem, as mulheres se juntaram para os preparativos dos alimentos e dos noivos. Tudo caminhava para que a festa fosse grandiosa, e dificilmente quem dela participasse se esqueceria da movimentação que proporcionou a todos. Antes do início oficial, os convidados foram convocados a se juntar na casa central. Ali, os sábios iriam se reunir ainda uma vez mais para confabular sobre a aliança que estava sendo proposta. Enquanto os homens ali permaneciam, as mulheres organizavam os últimos preparativos. O chefe Tupinambá foi o primeiro a tomar a palavra, pois era o anfitrião de todos. Saudou os convidados e exaltou a valentia e coragem do chefe Tupiniquim, que tinha aceitado aquela aliança entre seus povos. Também elogiou o chefe Caiúbe, lembrando que ele tinha um grande mensageiro que não se deixou intimidar por sua dificuldade física, permitindo que o grande espírito trabalhasse suas qualidades para o bem de seu povo. Todos ficaram atentos às sábias palavras de Anhangá. Todos conheciam sua capacidade de falar bonito e com verdade. Era alguém que conseguia hipnotizar os que o ouviam graças ao seu poder de argumentação. Estamos todos aqui hoje para celebrar a aliança entre nossos povos. Nunca antes isso aconteceu. Nossos pais criadores inspiraram nossa mente para que fizéssemos isso.
Falaram a nós pela boca do Caraíba, o sábio que tem guiado nosso povo no caminho do bem, do bonito. Isso nos deixa certos de que não estamos sozinhos e que nossos avós antigos olham para nós desde muito tempo. O chefe deu tempo para que todos assimilassem suas palavras. Nossa gente, seja Tupinambá ou Tupiniquim, tem alimentado a esperança de alcançar a terra sem males graças às palavras dos sábios que nos visitam para nos colocar no bom caminho. Somos guerreiros e sabemos que a guerra é para lembrar que precisamos nos alimentar do corpo de nosso inimigo para alcançarmos a pureza de nosso corpo e a força e a sabedoria daqueles guerreiros que abatemos em combate. Essa é nossa maneira de manter o céu suspenso. A assembleia sacudiu os braços e os tacapes, concordando com as palavras do cacique. Era uma manifestação positiva, reforçando a verdade das palavras de Anhangá. O velho se ergueu de seu banco e pôs-se a andar no local para fitar os olhos de cada pessoa ali presente. Cada um de vocês é guerreiro forte e valente. Estão prontos para defender seu povo com a própria vida. Fazem isso porque foram preparados. Algumas vezes somos amigos, como hoje, em que festejamos uma aliança. Outras vezes somos inimigos e nos matamos para honrar o nome de nossos criadores. Fazemos isso para nos aproximar deles com a dignidade de quem cumpriu seu papel neste mundo. Viver bem é honrar aqueles que nos criaram. É cantar, dançar, caçar, pescar, namorar e comer nossos inimigos com a intenção de ver o pai primeiro. O chefe se calou por um momento. Estava visivelmente emocionado. Suas belas palavras tinham achado espaço no coração dos guerreiros e de seus chefes. Todos faziam respeitoso silêncio. Quando Anhangá ia retomar a palavra, recebeu a notícia de que o Caraíba estava se aproximando daquela casa. Imediatamente, o chefe chamou seus melhores guerreiros para limparem o caminho do sábio. Os rapazes correram para cumprir a ordem. Minutos depois, uma ira chegou com pompa de rei. A assembleia toda ficou de pé enquanto ele entrava no recinto. Humildemente, o homem mandou que se assentassem. Sei que estão reunidos por uma boa causa. Fico feliz que tenham ouvido minhas palavras. Esse momento de paz é muito importante porque mostra que somos capazes de grandes sacrifícios em nome da tradição. Isso é a garantia de que nosso povo continuará vivo ainda por muito tempo. Era tradição respeitada por todos que quando o Caraíba estivesse falando ninguém o interrompesse. As palavras dele eram sagradas porque traziam a força do próprio Criador. Eram palavras criadoras e curadoras. Por isso, esse sábio vivia sempre solitário, vagando pela floresta em contato com os espíritos dos antepassados. Suas palavras eram consideradas proféticas porque eram mergulhadas dentro do tempo que ainda viria. Sua visita a uma aldeia era motivo de alegria e preocupação, pois poderia trazer boas ou más notícias para aquela comunidade. Quando ele chegava, ficava à entrada da aldeia aguardando que seus moradores viessem limpar seu caminho. Era uma prática simbólica que servia para abrir a aldeia para as palavras daquele homem que via o Criador face a face. A cerimônia de casamento destes jovens traz a bênção dos criadores. Eles serão felizes. Terão filhos que seguirão a mesma direção de seus pais. Um deles será um importante Caraíba e os outros, guerreiros da tradição. O sábio parou por um momento. Tomou um gole de água, que lhe foi trazida enquanto tomava fôlego. Os tempos que vão se apresentar não serão fáceis. Muitos sonhos perturbam meu sono. Vejo fantasmas se aproximando de nossas casas. Eles são malvados, peludos como macacos, mas têm o corpo coberto como se fossem pássaros cheios de penas. Chegam mansos, pelo grande Paraná através de garas gigantes empurradas pelo vento. Ainda vão demorar para chegar em nosso lugar, mas não na terra dos papagaios. Nossos parentes de lá serão enganados e os receberão com alegria até descobrirem que vão virar escravos. Será o fim deles. Os jovens que ouviam as palavras do sábio estavam horrorizados com o relato. Seus rostos faziam caretas de horror a cada nova palavra que o velho dizia. Pareciam não acreditar que algo tão terrível pudesse acontecer para desestruturar a vida que seus pais haviam, tão bravamente, iniciado tantas e tantas luas atrás. Quando o velho retomou a palavra, disse que era preciso se preparar. Aquele casamento era um momento de aliança, que ajudaria a empurrar o tempo para frente e que, por ora, deveriam celebrar a cerimônia de união dos casais e comemorar aquele encontro memorável. A assembleia toda vibrou. Todos se dirigiram para fora do recinto. No exato momento, as noivas estavam sendo apresentadas. Vinham bem ornamentadas com penas de diversos pássaros e colares feitos com ossos e dentes de animais e dos inimigos mortos em combate. Seus corpos estavam pintados com urucum e genipapo, revelando sua nova condição social de mulheres casadas. Perna Solta e Periantã aguardavam ansiosos. Sorriam de orelha a orelha enquanto imaginavam o que estava ocorrendo às suas costas, pois ouviam que o grupo inteiro urrava enquanto as duas moças passavam em direção aos noivos. Capítulo 19. Tempos depois, Perna Solta e Maraí tiveram 2 casais de filhos. O mais novo dos meninos foi escolhido pelo sábio para se tornar Caraíba. O mensageiro não queria que isso acontecesse. Menos ainda Maraí. Ela sabia que seu filho seria um solitário a vagar pela floresta. Eles, no entanto, foram convencidos sobre a importância de continuar a tradição e de que isso tudo já tinha sido profetizado antes mesmo de se casarem.
Não poderiam agora voltar atrás nos votos que fizeram de serem pais de um sábio. Perna Solta se revelou, aos poucos, um importante líder para sua comunidade, e, quando o chefe Caiúbe morreu, assumiu seu lugar a pedido de sua gente. Por solicitação do Caraíba, Putira e Periantã se mudaram para a aldeia agora comandada por Perna Solta. O motivo alegado pelo sábio era que as crianças deveriam crescer juntas para aprender os princípios da tradição de maneira igual. Potira deu à luz 6 meninos e 2 meninas. A todos eles, ensinou a arte da guerra. Mas foi ao primeiro de todos que sua atenção se voltou. Era ele o escolhido. Seu nome, Cunhambebe. Um dia Cunhambebe andava pelas margens do Paranã coletando conchas, quando lhe chamou a atenção um cisco branco que lhe surfava sobre as águas salgadas. O jovem se assustou com aquela visão e saiu correndo, largando o fruto de seu trabalho no chão. Sua gritaria chamou a atenção de todas as pessoas da aldeia, que se reuniram para ouvir o que o escolhido tinha para dizer. Sem fôlego devido à sua forte correria, o garoto respirou fundo e anunciou: "Os fantasmas estão chegando! Os fantasmas estão chegando!" Daniel Munduruku, escritor indígena, graduado em filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia. É doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, e pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Diretor-presidente do Instituto Casa dos Saberes Ancestrais, UCAA, é autor de 50 livros para crianças, jovens e educadores. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008. Em 2013 recebeu a mesma honraria na categoria da Gran Cruz, a mais importante honraria oficial a um cidadão brasileiro na área da cultura. Membro fundador da Academia de Letras de Lorena, SP, recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, entre eles o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes, outorgado pelo CNPq, e o Prêmio Tolerância, outorgado pela Unesco. Muitos de seus livros receberam o selo altamente recomendável, outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNIM. Reside em Lorena, interior do estado de São Paulo. Maurício Negro, ilustrador, designer gráfico e escritor ligado a temas ancestrais, mitológicos, ambientais, étnicos e muitas vezes relacionados à diversidade cultural brasileira. Maurício Negro tem participado de inúmeros catálogos e exposições, no Brasil e em países como Alemanha, Argentina, China, Colômbia, Coreia, Eslováquia, Itália, Japão e México. Recebeu o Prêmio Noma, Japão, 2008. Foi finalista do CJ Picture Book Festival, Coreia, 2009. White Ravens, Alemanha, 2000. 20 CD, Porto Alegre, 2012. E tem o selo altamente recomendável pela FNLJ, entre outros. Ilustrou diversas obras de autores indígenas. Com Daniel Munduruku tem uma longa parceria.